E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pensa num texto que eu amo demais, que é Atos, capítulo de número 2. Atos, toda vez que nós lemos esse texto aí, eu fico assim, com o coração muito alegre de ver essa manifestação de Deus ali nesse texto. Antes de tudo, de nós entrarmos nesse vídeo aí, que nós vamos estar falando sobre línguas estranhas, eu quero te pedir, se inscreva nesse canal, já deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para que mais pessoas podem ver e possa saber sobre o que é o duplo milagre. E é sobre isso que nós vamos estar falando e por que eu creio no duplo milagre em Atos, capítulo de número 2. Se você já se inscreveu, se você já curtiu esse vídeo aí, já compartilhou com todo mundo, vamos para esse vídeo agora e puxa a vinheta. As línguas que aparecem, dada pelo Espírito Santo, é um dos assuntos que mais tem opiniões diferentes aí dentro da academia. Se você for pegar dicionários e comentários bíblicos, você vai ver que um comenta diferente do outro. E dentro dessas múltiplas perspectivas, eu quero estar falando com vocês hoje sobre o duplo milagre. O que é o duplo milagre? Na visão de Atos, capítulo de número 2. Como que esses intérpretes, como que esses exegetas vê um duplo milagre em Atos, capítulo de número 2. Antes de eu estar entrando especificamente sobre esse modo de enxergar, deixa eu estar falando sobre outras visões que tem sobre as línguas. Se você for pegar o comentarista John MacArthur, você vai ver que a posição dele é o seguinte: John MacArthur, ele acredita que todas as línguas são línguas estrangeiras, ou seja, tanto de Atos capítulo de número 2, como em outras porções de Atos e Coríntios, todas ali eram línguas, idiomas de outros países. Quando você pega Hernandes Dias Lopes, que é um autor brasileiro, a opinião dele é que Atos capítulo de número 2 línguas estrangeiras e coríntios ali era línguas ininteligíveis, ou seja, línguas que tanto o falante como o ouvinte não entendia e não sabia que línguas eram aquelas e que não eram línguas da terra. Billy Graham também vai no mesmo posicionamento que o Hernandes Dias Lopes. Mas a visão do duplo milagre, e que visão é essa e como ela enxerga o texto, especificamente o texto de Atos, capítulo de número 2. Os defensores desse posicionamento, eles vão dizer que olhando para o texto de Atos, você encontra um milagre não somente no ato da fala, no ato de você falar em outras línguas, como no fato dos ouvidos também dos estrangeiros que estava presente no dia do Pentecoste. Eles dizem o seguinte, que olhando para o texto, do versículo 3 e 4, você vai ver a palavra glossa ali no grego. No versículo 6 e 8, você vai ver a palavra dialectos no grego, apontando para palavras diferentes. Só que há muitos exegetas que vê ali que Lucas está usando os termos de modo intercambiável. Então, se ele está usando desse modo, parece que está apontando para a mesma coisa. Só que algo interessante que nós precisamos ver, e entrando dentro do estudo da palavra glossa agora, no Novo Testamento, que ocorre 50 vezes, essa palavra no grego, no Novo Testamento, você vai perceber que 17 vezes que ela vai aparecer como um órgão, a própria língua mesmo, uma vez como de fogo em Atos capítulo de número 2. 7 vezes ela vai aparecer no Apocalipse no sentido étnico
e 25 vezes, as vezes restantes que ela vai aparecer como esse ato de falar dado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando através dos discípulos e das pessoas que eram cristãos. Interessante que, se você for perceber, a palavra glossolalia, todas as vezes que ela vai aparecer, ela sempre vai aparecer fora de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ela vai aparecer como línguas ininteligíveis, ou línguas que nem o falante e nem aquele que está ouvindo ele entendia. Atos capítulo de número 10, versículo de número 46, Atos 19, 6 e 1 Coríntios 12, 14, você vai perceber isso. Já indo em contramão da visão do MacArthur, que ele coloca ali como todas as línguas, como línguas estrangeiras, você vai perceber que em Coríntios, Paulo não dá nenhuma possibilidade de que vai aparecer algum estrangeiro ali que vai interpretar as palavras que estão falando ali em línguas. Você vai ver que Paulo não dá nenhuma chance. O que Paulo coloca é que essas línguas aí são línguas ininteligíveis, incompreensível, o que aponta que não são línguas estrangeiras, mas são línguas dadas pelo próprio Espírito Santo, que são línguas ininteligíveis. Algo interessante também, que o adjetivo línguas estranhas, esse adjetivo estranhas, que algumas traduções vai ter, nos originais não tem, tá, gente? É bom a gente deixar bem claro aqui, mas ali os tradutores colocaram esse estranha para que os leitores entendessem melhor que essas línguas ali, para o ouvinte e para aquele que está pronunciando, era uma língua diferente, estranha mesmo. Dito isso, quando você volta para Atos, capítulo de número 2, e você tem essas múltiplas ocorrências de que todas as línguas faladas ali, fora de Atos capítulo de número 2, eram línguas que não eram línguas estrangeiras, você fica com a seguinte indagação. Os discípulos, quando eles começaram a falar, tinha 17 representantes de nações ali. Lucas ele vai citar mais ou menos 17 nações ali que estavam presentes. Dentro dessas 17 nações que estava tendo uma representatividade ali em Jerusalém nesse dia do Pentecoste, quando os discípulos começaram a falar, por mais que os discípulos não entendiam o que eles estavam pronunciando, os ouvintes eles começaram a ouvir e a entender cada palavra que era pronunciada ali. E por que duplo milagre? Por que ela carrega esse nome? Porque houve um milagre, acredita-se, tanto no ato da fala como no ato de ouvir. E por que isso? Se você pegar 120 pessoas, que era o número de discípulos que estavam reunidos ali no mesmo lugar, e colocar todos para falar um idioma diferente, você não vai conseguir entender com clareza o que cada pessoa está dizendo. Para você entender melhor essa posição e ver como que o Espírito Santo agiu de maneira sobrenatural no ouvido também dessas pessoas, eu fiz um vídeo, eu fiz uma edição aí, pegando 6 idiomas diferentes, e eu vou colocar junto aqui com a minha voz para você ver se você vai entender o que eu estou dizendo. E algo interessante que eu preciso dizer aqui, vai ter vozes aí que vai estar um pouco além das outras. Por quê? Por causa da tonalidade, tem vozes que é mais grave do que a outra, por isso que vai ter uma voz aí passando das outras, mas vê se você consegue entender o que eu vou estar dizendo agora. Elohim, Yehi Meorot Birkia Hashamayim, Lehadim Ben Hayom Uven Halayla, Vehayu Leo. Pessoal, vocês viram aí que é difícil de ouvir o que eu acabei de dizer? Mesmo todas as vozes estando no mesmo volume, umas vozes ficam acima das outras porque cada voz é diferente uma da outra. Mas imagine 120 discípulos com 17 nações representando ali, estando ali no dia do Pentecoste e conseguindo ouvir o que cada discípulo estava falando. Querendo ou não, houve um milagre também nos ouvidos. O Espírito Santo, ele acabou interpretando, sendo um agente interpretativo dessas palavras no ouvido
desses estrangeiros. Eu peguei um outro vídeo aqui também que eu achei de uma multidão junta falando. Vê se você consegue entender o que elas estão dizendo. Você conseguiu perceber a dificuldade que tem de você achar qualquer oração, frase, qualquer tipo de palavras em conjunto aí? Então por isso que a gente acredita no duplo milagre em Atos, capítulo de número 2. Há um autor no livro E Eles Falaram em Outras Línguas. Esse autor ele também acredita no duplo milagre. Um livro fenomenal que eu li, super recomendo para vocês. E ele fala algo interessante que eu quero ler aqui para vocês. Ele vai falar assim, ó: será que o milagre não foi tanto um fenômeno dos lábios como dos ouvidos? De repente, muita coisa se encaixaria nessa interpretação. E esse autor ele conta uns testemunhos fenomenal sobre até casos de um jovem que era mudo. Ele estava emitindo alguns sons ali no seu lábio sem sentido nenhum, e teve pessoas que acabou entendendo o que ele estava dizendo. Esses sons que não tinham sentido acabou sendo interpretado como mensagem profética no ouvido dessas pessoas. E esse autor vai na mesma linha do duplo milagre. Por isso que eu acredito nessa visão interpretativa e eu acho ela fantástica. Gente, se você gostou desse vídeo, esqueceu de dar o like, já deixa aí agora. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Comentem o que vocês achou. Se vocês não gostou também, se vocês não gostou dessa linha aí de visão, comenta aí também, tá bom? Deus abençoe.